Cirurgia de próstata piora a ereção, piora a potência do homem. Todo homem que passou por uma cirurgia de próstata, vai passar por uma cirurgia de próstata, tem sempre essa preocupação. Será que a minha ereção vai piorar? Será que vai continuar a mesma coisa? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Hoje nós vamos falar aqui todos os detalhes e todas as relações entre cirurgia de próstata e disfunção erétil e impotência sexual. É um grande prazer te receber aqui. Eu sou o Dr. Guilherme Braga, médico urologista e andrologista aqui no Rio de Janeiro, e aqui no canal falamos tudo sobre disfunção erétil, próteses penianas e aumento peniano. Então vamos nessa, vamos mergulhar nesse assunto e tirar todas as dúvidas. Então hoje nós vamos falar sobre a relação entre cirurgia da próstata e impotência. Vamos separar entre cirurgias para doenças benignas da próstata e doenças malignas da próstata. Nós vamos falar sobre o que aquele homem ele deve pensar antes da cirurgia de próstata, o que ele deve avaliar, o que nós avaliamos para saber se ele vai ficar impotente após a cirurgia de próstata ou não. E vou falar também das primeiras semanas, dos primeiros meses após uma cirurgia de próstata e tudo que nós podemos fazer para devolver a melhor ereção possível para esse paciente. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui e vamos lá. Primeiro, nós vamos falar por que pode ocorrer uma impotência após a cirurgia de próstata. Esse é o primeiro ponto. A grande questão é a seguinte: os nervos que vão para o pênis, os nervos responsáveis pela ereção, eles passam encostados na próstata. Então é como se a próstata fosse uma laranja e apoiado na casca daquela laranja estão os nervos que vão para o pênis, os nervos que vão ser responsáveis pela ereção. Então, lembrando, isso é muito importante, a próstata é uma laranja, a casca daquela laranja é a cápsula da próstata e existe, claro, uma parte interna. E repousando, encostado na casca da próstata, passam os nervos para a ereção. Por que isso é importante? Porque existem basicamente dois tipos de doença da próstata. Existe a doença benigna e a doença maligna. Na doença benigna da próstata, na próstata inchada, na hiperplasia benigna da próstata, nós não precisamos tirar toda a próstata. Nós tiramos só o miolo da próstata e a cápsula continua ali intacta. Então não tem como lesar os nervos do pênis fazendo uma cirurgia para a doença benigna da próstata, porque os nervos estão encostados na casca da laranja. Se a gente só vai tirar o miolo, a casca continua ali intacta. Então se você vai fazer uma cirurgia para a doença benigna, fique tranquilo. Essa cirurgia não tem por que afetar a tua ereção. Já é diferente do câncer de próstata. No câncer, não. Quando a gente fala em câncer, a gente está falando numa doença agressiva, numa doença grave, numa doença potencialmente fatal. Essa doença ela pode matar aquele paciente. Então, nós temos que retirar toda a próstata. Então, nós retiramos toda essa laranja, tanto a casca quanto o miolo. A grande questão é, quando nós vamos realizar ali a cirurgia de retirada da próstata, muitas vezes esses nervos que passam encostados na próstata, eles podem ser lesados durante a cirurgia. Eles podem ser retirados, eles podem sofrer alguma tração e acabar ali aqueles nervos sendo lesados. A energia usada para cortar algumas estruturas pode passar para esses nervos e lesar os nervos. Então, quando a gente fala numa cirurgia para câncer de próstata, essa sim, ela pode prejudicar as ereções. Hoje em dia nós temos aí muitas técnicas modernas para a cirurgia do câncer de próstata, principalmente a cirurgia robótica. Mas infelizmente, mesmo com a grande visualização que o robô permite, mesmo com toda a tecnologia da cirurgia robótica, os índices de disfunção erétil após a retirada da próstata, eles são muito grandes. E isso não se deve a um erro médico, a um erro do cirurgião, não. Você pode pegar o melhor cirurgião do mundo, o maior, com o maior número de casos de retirada da próstata, ele tem uma alta chance de disfunção erétil após essa cirurgia. Então o primeiro ponto é esse. Doença benigna, você não tem risco de ficar com impotência. Doença maligna, câncer de próstata, aí sim. 80% dos homens têm uma piora na qualidade das ereções após a retirada da próstata. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto,
doutor, eu tô com câncer de próstata, eu vou fazer uma cirurgia, ou eu acabei de fazer uma cirurgia para câncer de próstata. Como que eu vou saber se eu vou ficar impotente depois da cirurgia ou não? É claro, a gente não tem bola de cristal. O que os estudos mostram é o seguinte: o principal fator para a gente saber se aquele homem vai ter uma impotência após a cirurgia de retirada da próstata é como era a potência desse homem antes da cirurgia. Se um paciente ele tem uma ereção nota 10, não toma tadalafila, não precisa de remédio nenhum, a ereção dele é show de bola. Antes da cirurgia, a gente tem uma expectativa que depois da cirurgia ele continue com uma boa ereção. Ou se ele tiver um prejuízo da ereção, que seja uma coisa leve. Por exemplo, aquele homem ele tinha uma nota 10 antes da cirurgia, a ereção dele era nota 10. Depois da cirurgia, a ereção dele fica nota 8. Beleza, ele vai continuar a vida dele ali numa boa e não vai ter grandes problemas com isso. Já é diferente daquele homem que tem uma ereção fraca antes da cirurgia de próstata. Aquele homem ele já tem uma ereção ali nota 6, ele já tem que tomar tadalafila, ele já tem que tomar às vezes altas doses de sildenafila. Depois da cirurgia, a expectativa é que esse paciente ele tenha um prejuízo na ereção e como ela já não era muito boa, agora ela continua, ela piora e aí esse paciente pode precisar de tratamentos mais complexos. Ele tinha uma ereção ali nota 5, nota 6, agora ele está com uma ereção nota 2. E aí realmente não é uma ereção satisfatória. Então, o principal ponto para saber se a ereção vai ser boa depois da cirurgia é como era a ereção antes da cirurgia. E agora vamos falar aqui também sobre o ponto-chave, né? O que a gente pode fazer, o que você pode fazer, aquela pessoa que você conhece que vai passar por uma cirurgia de próstata, pode fazer para ter uma boa ereção depois da cirurgia. Então, o primeiro ponto é o seguinte: nas primeiras semanas após a cirurgia, nós vamos iniciar após a cirurgia de retirada da próstata, nós vamos iniciar o que nós chamamos de reabilitação peniana. Então, aquele paciente ele vai de alta para casa, ele vai tirar a sonda, mas ali dentro de um mês a gente já tem que começar idealmente essa reabilitação peniana. E como nós podemos fazer isso? Nós podemos usar a bomba de vácuo peniana. Esse é um instrumento muito importante na reabilitação peniana por dois motivos. A bomba de vácuo, eu tenho um vídeo aqui sobre bomba de vácuo, vou deixar aqui no card aqui em cima, como se usa a bomba de vácuo, reais benefícios. Mas como funciona a bomba de vácuo? Ela faz uma pressão negativa e puxa o sangue para dentro do pênis. Então, ocorre uma circulação forçada. O sangue ele é forçado a entrar no pênis e oxigenar as células do corpo cavernoso. Então, dessa forma, a gente leva mais sangue para o pênis e a recuperação das ereções tende a ser mais precoce. Além disso, homens que não têm boas ereções, fazendo a bomba de vácuo, a gente evita que aquele pênis encolha, aquele pênis diminua. A gente vê muitos pacientes que fizeram cirurgia de próstata, ficaram com ereções fracas depois, não fizeram bomba de vácuo e a gente vê uma atrofia do pênis. Então, passou o primeiro mês da cirurgia, vai começar a bomba de vácuo e vai começar sildenafila 100 mg. Esse é o medicamento que tem mais robustez, que nós temos bons estudos mostrando, comparando tadalafila de 5, de 20, sildenafila de 50, de 100, o que mostrou o melhor resultado é sildenafila de 100 todo dia depois ali da cirurgia de próstata. Então, nesse primeiro mês, né, após um mês, a gente já vai estar com bomba de vácuo e sildenafila de 100. Se aquele homem tiver ali boas ereções, tá ótimo, mas se mesmo com esse tratamento ele não estiver com boas ereções, nós vamos começar injeções intracavernosas. Nós vamos fazer um Doppler peniano, um exame onde nós fazemos uma injeção no pênis do paciente e avaliamos ali uma série de parâmetros com um aparelho de ultrassom e nós vamos começar a fazer injeções intracavernosas. As injeções, elas são muito mais potentes do que comprimidos, como tadalafila ou sildenafila, para as ereções. Então, se aquele homem não está com boas ereções, com bomba de vácuo e com comprimidos, nós vamos começar a fazer as injeções intracavernosas. E aí,
aí nós vamos observar como aquele paciente vai seguir nos próximos meses. Se aquele paciente começar a ter uma melhora progressiva, poxa, passou 3 meses, ele vê que a coisa melhorou um pouco, 6 meses melhorou mais um pouco, a gente tem uma expectativa que ele possa recuperar ali uma boa qualidade de ereção dentro do primeiro ano. Agora, passaram 6 meses, um pouco mais, a ereção está zerada, mesmo com altas doses de injeção, aquele paciente não está evoluindo do ponto de vista da qualidade das ereções, é improvável que esse paciente se recupere. Ele não se recuperou nos primeiros 6 meses, que são ali o período de ouro para recuperação, a gente não tem uma expectativa que ele vá se recuperar depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos. Às vezes o paciente chega aqui, doutor, eu operei a próstata 5 anos atrás e eu estou esperando para ver se vai voltar a ereção. Isso é muito improvável. A gente pode esperar 6 meses, forçando a barra, esperar 1 ano, mas depois disso é improvável que esse paciente tenha boas ereções. E aí, fazendo já remédios, bomba de vácuo, injeções intracavernosas, sem dúvida. Passados 1 ano, de 6 meses a 1 ano dessa tentativa, a melhor, e sem resultado, a melhor opção é a cirurgia de prótese peniana, uma prótese peniana inflável ou uma prótese peniana semirrígida. Isso vai devolver ali qualidade de vida sexual para aquele paciente, vai ser um tratamento resolutivo, ele não vai precisar ficar mais fazendo esse monte de tratamento. Então, se ele não está satisfeito após 6 meses, 1 ano, fazendo a reabilitação peniana, sem dúvida, vale muito a pena fazer uma cirurgia de implante de prótese peniana e, como eu sempre falo, prótese peniana sempre importante fazer a cirurgia com uma equipe treinada, ainda mais em quem já retirou a próstata, onde principalmente na prótese inflável existem ali detalhes técnicos importantes no implante do reservatório para quem já fez cirurgia de próstata. Então é isso, pessoal. Você conhece alguém que fez cirurgia de próstata? Você fez cirurgia de próstata? Coloca aí nos comentários as suas dúvidas, se inscreve no canal, curte o vídeo e tamo junto!